libertar aquele povo? Será que o Senhor quis que o povo ficasse escravizado por 4 séculos? Será que Deus tem esse prazer em vislumbrar o sofrimento do povo dele? Em absoluto, meus irmãos. O problema é que o povo esqueceu de orar ao Senhor. E todas as vezes que um povo, que é dito o povo de Deus, esquece de clamar ao Senhor, esquece de manter comunhão com Deus, de manter as disciplinas da graça, de andar na presença do Senhor, então o próprio povo vai se afastando do Senhor. E aquele povo não mais orava, aquele povo não mais buscava a palavra do Senhor. Então teve um momento que a Bíblia nos fala, em Êxodo capítulo 2 e também no capítulo 3, que o povo do Senhor, eles lembraram do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E todas as vezes que você lembra que o nosso Deus, o grande Deus, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele intervém na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é Deus de aliança. Ele é Deus que Ele se lembra da aliança que Ele fez com os patriarcas. E a Bíblia nos ensina de que as bênçãos que estavam sobre Abraão repousam sobre a igreja de Cristo. Depois você dá uma lida lá em Gálatas capítulo 3 e vai ensinar isso. Então o povo, quando se lembrou desse Deus, a Bíblia nos conta de forma antropomórfica de que Deus se lembrou do povo. E que Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó. E nesse interstício, então, o Senhor levanta um homem chamado Moisés. Moisés, que pertencia à tribo de Levi, filho de Joquebede e Arão. Aliás, diga-se de passagem que era um casamento estranho os pais de Moisés, né? Porque o pai de Moisés era sobrinho da esposa. Entendeu o que eu falei? Imagine um sobrinho que casa com a tia. O pai de Moisés era sobrinho da esposa. Está lá em Êxodo capítulo 6, verso 23 para frente, vai dizer isso. Era um casamento não muito puro, não muito bem visto, mas a Bíblia nos conta que Deus usa algumas coisas loucas para confundir as coisas sábias. E Deus vai e levanta Moisés, e um dia Moisés andando na rua, no Egito, ele vê que existia ali um soldado egípcio maltratando um hebreu, e Moisés intentou matar aquele egípcio. Mas ele, quando tentou matar aquele homem, ele fez algo que algum dia, algum de nós já fizemos. Ele olhou para um lado e olhou para o outro, não viu ninguém, matou o homem e sepultou o homem. No outro dia Moisés está andando de novo, e agora viu que tinham 2 hebreus, 2 compatrícios seus discutindo, e Moisés vai dizer: meus irmãos, não briguem. E um deles fala: quem te constituiu juiz sobre nós? Acaso pensas em matar-me como fizeste ontem com o egípcio? Porque a Bíblia nos conta, irmãos, que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Se você acha que fez alguma coisa escondida, você está redondamente enganado. Sempre alguém vê, meu irmão. Sempre alguém vê. Aquele negócio que você fez, que você acha que ninguém viu, tinham 2 olhos, ou no mínimo 1. Ainda que o sujeito fosse cego de um olho, tinha um olho lá vendo você. Alguém já disse certa vez que não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Se você for a fundo, você descobre quem fez o negócio. Uma vez eu estava chegando na casa da minha avó, e ela falou assim: meu filho, senta aqui. E eu fui sentar e falei assim: vocês sabem que o que se faz à noite escondido, de dia aparece. E ela foi contando um fato que aconteceu na nossa família aqui em Brasília, né? Mas eu assim tomei um susto, falei: meu Deus, será que morreu alguém na minha casa? Né? Porque a gente pensa logo isso. Então a palavra do Senhor diz que, mediante a oração do povo de Deus, Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. E o que mais nos dói, irmãos, e o que mais nos surpreende na palavra, é que o povo de Deus não estava aceitando a libertação. Muitos deles estavam acostumados com a escravidão. Tem gente que é assim, ele se acostuma com a vida pecaminosa, ele se acostuma com a escassez, ele vai administrando os seus problemas. Ele vai, como diz aí o jargão popular, ele vai empurrando com a barriga as coisas. Porque é muito mais fácil você jogar poeira debaixo do tapete do que você querer limpar a casa toda. Mas a palavra do Senhor nos diz essa noite: vejam o grande livramento que Deus tem sobre as suas vidas. Quantos creem nisso? Digam aleluia. Vejam o grande livramento. Aquele povo não estava vendo isso. E o Senhor então levanta Moisés.
E Deus então institui 10 pragas no Egito. A primeira praga foi que Moisés tocou com a sua vara no rio Nilo. E a Bíblia nos ensina de que o rio foi convertido em sangue. As águas, irmãos, se tornaram impuras. Depois houve a segunda praga. E essa segunda praga, a palavra do Senhor disse que o Egito ficou infestado de rãs. Depois veio a saraivada, chuva de pedra dos céus. Deus castigando a maior nação da época, guardada as suas devidas proporções. Depois Deus manda a praga dos piolhos. As mulheres do Egito, que eram muito vaidosas com seus cabelos, tinham cabelos longos, todas ficaram piolhentas, coçando a cabeça vários dias. Já viu ali com piolho na cabeça, horrível, né? Uma coceira que não acaba mais. Hoje em dia piolho já acabou, né? Você não tem muito. Mas na minha época, quando era pequeno, era pó de matar barata, era um negócio terrível. Era gasolina que passava na cabeça dos meninos. Já passou por isso, né, irmão? Tem que raspar a cabeça. Lembra aquele Nelcide? Quem lembra do Nelcide?